E o São Paulo, do professor Luiz Ubeldia, na sequência de jogos. A gente fica aqui na expectativa para saber se o Oscar vai para o jogo. O Lucas Moura já voltou, é reforço importantíssimo, jogador diferente desse São Paulo. Tricolor que conquistou, falando de visitante, São Paulo conquistou 3 vitórias nos 3 jogos fora de casa na Libertadores, algo que nunca tinha acontecido na história do São Paulo. E agora as 2 equipes chegam para o Campeonato Brasileiro. São Paulo não perde, no Brasileiro é o único, né? Entre os principais favoritos, Flamengo e Palmeiras, São Paulo tá legal, mas também na posição intermediária, porque também não ganha. E é um outro time, é um time de trocar o chip. O São Paulo é um na Libertadores muito bem obrigado, inclusive como visitante, e no Brasileiro é outro, mal comparando o que está acontecendo com o Flamengo. Flamengo favorito ainda em tudo, mas na Libertadores corre riscos sérios, porque na Libertadores não joga o que normalmente joga no Brasileiro, e aí é caso para simpósio para explicar com o Flamengo, pelo potencial que tem, e pelo São Paulo é algo melhor do que ter feito no Brasileirão e mais parecido com ter feito na Libertadores, apesar dos desgastes e desfalques. Inclusive aquele desgaste do Superdia, por enquanto está sendo jogado para fora, exatamente pela Libertadores, diferentemente do Flamengo, que se cobra para mim até exacerbadamente e indevidamente um trabalho que era excelente ou continua muito bom, já foi melhor, claro, do Felipe Luiz. Então é difícil de entender essa coisa. Né? E sabendo que agora o Zubeldia tem muitos admiradores, né? Um grupo aí, Zubelovers, né? Adoram o trabalho do Zubeldia. Os zubelizados. Até outro dia, os caras queriam o Zubeldia pra fora do Morumbi. Até outro dia queria o próprio Abel, entrando agora do lado do povo. Queria o Abel Ferreira, também já deu, já desgastou, está de saco cheio, volta pra Portugal, assume a seleção brasileira e agora também virou o gênio da lâmpada. E agora não tem pra ninguém, pintou o tetracampeonato, pintou o trideca campeonato brasileiro, pintou o penta na Copa do Brasil, da série calma lá, né? Mas é evidente que o Palmeiras é favorito, ligeiramente favorito, que o clássico iguala os desiguais. No momento eu diria que é desigual. Se o São Paulo vai muito bem na Libertadores, o Palmeiras vai ainda melhor, no grupo que me parece mais complicado. E no Brasileiro, claro, estamos falando do atual líder, o Palmeiras, e com potencial de crescimento. O futebol, talvez, e a nossa vida, seja o que foi, por exemplo, o Vitor Roque em Assunção, né? Ele perde um gol no final do primeiro tempo contra o Cerro Porteño, como se fosse um gol que acabou notabilizando a passagem do Kleber, atacante. Jogou no Porto, jogou até em seleção brasileira, mais restritiva, mas jogou. Um jogo contra o Tigre, também na Libertadores, em 2013, quando ele perde um gol inacreditável, mas menos feito do que aquele que o Vitor Roque perdeu na quarta-feira. E ele ganha o apelido epíteto até hoje eterno de Kleber Displicente. Então, o Kleber Gladiador, meu companheiro de SBT, e o Kleber Displicente, que era bom atacante, mas ficou displicente porque ele, de uma maneira, diríamos, displicente, perdeu aquele gol em 2013. Aí o Vitor Roque perde um gol pior que aquele, até porque tinha opção ao lado. Aí vai pro final do jogo, o Palmeiras merecidamente vence, mantém a campanha 100% em 4 jogos, e no final do jogo ele faz um golaço, né? Então, qual é a do Vitor Roque? É aquele que perde um gol que eu talvez fizesse, ou aquele gol que poucos jogadores fariam, só um jogador da qualidade do nível de investimento do Vitor Roque? Aí você pode dizer, é o Vitor Roque do primeiro tempo ou do segundo tempo? É o Palmeiras do Abel, que às vezes se atrapalha, mas muitas vezes é extremamente eficiente. Quando joga bem, ganha. Quando não joga bem, também não perde. Não sei. Só sei que esse Palmeiras do Vitor Roque, do segundo tempo, do belíssimo gol no final, eu acho que é o Palmeiras que a gente vai ver no final de semana aqui na Jovem Pan. Fez o gol mais difícil. Sem dúvida. Fez o mais fácil, mas acabou fazendo o mais difícil o Vitor Roque. Bruno Prado tá aí, o Mauro Betting destacando essa campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e é verdade, o São Paulo com muitos empates. Em 7 rodadas, são 6 empates, uma vitória contra o Santos, e mesmo nessa vitória contra o Santos, São Paulo abre 2-0, a vitória parecia ali já garantida nas mãos do São Paulo, sofre um gol do Tiquinho Soares de pênalti, o Santos vai pra cima, flerta com empate, Rafael fazendo grandes defesas, o São Paulo precisa de vitórias nesse Campeonato Brasileiro, precisa de triunfos. Até o Zubeldia comentou numa entrevista recente, eu estava acompanhando, que agora ele prefere até, assim, ter que ganhar ou até mesmo perder. Ele falou, não adianta o São Paulo ficar só empatando, né? Ele falou, o São Paulo tem que se expor mais, tem que se arriscar mais, tem que arriscar mais, enfim. A gente está acompanhando a tabela do Campeonato Brasileiro com imagens para você. Tá aí, Bruno Prado. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Arena Barueri, neste domingo, às 17h30. Esse jogo no domingo, Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pedro, Mauro, Vampeta, boa tarde a todos. É que tem empates e empates, né? Se empatar esse jogo não é ruim, não. Não é um empate ruim, empatar com o Palmeiras fora de casa. Claro que pode vencer. É um jogo que vai ser duro, vai ser equilibrado.
Mas o ruim, né, o que atrapalha a campanha do São Paulo no Brasileiro é ter empatado com o Sport em casa, com o próprio Fortaleza, né? Os empates no Morumbi. Empates fora, o empate com o Botafogo no Rio não foi ruim, né? Atlético no Mineirão não foi ruim, né? Mas em casa você não vai ganhar todas em casa, mas você tem que ganhar a maioria, né? E o São Paulo venceu, o único jogo foi no Morumbi, o único jogo que o São Paulo venceu foi o Santos, mas empatou com o Sport, que é o lanterna do campeonato, é um time que não ganhou nenhum jogo. Então, é isso que tem atrapalhado a campanha do São Paulo. Esse jogo é um jogo duro, um jogo equilibrado. Vai ser o terceiro Palmeiras e São Paulo do ano, o terceiro comando do Palmeiras, né? Só vai ter no Morumbi no segundo turno, e se tiver algum cruzamento aí na Copa do Brasil ou na Libertadores. E os dois jogos foram jogos bem difíceis. Foi um 0-0 na primeira fase do Paulista e 1-0 na semifinal do Paulista, com um pênalti que não foi. Então o São Paulo dificulta bastante para o Palmeiras. O Palmeiras tem um time melhor, o Palmeiras ele é o favorito, na teoria, joga em casa, tem um time melhor, mas vai ser de novo um jogo duríssimo para o Palmeiras. Esse time do São Paulo, ele empata muito também, e está vencendo fora na Libertadores, principalmente, por uma característica do time que já tem alguns anos, não é só desse ano. É um time que quando está mobilizado, está ligado, está focado no jogo, e o São Paulo tem encarado os jogos da Libertadores assim, ele é um adversário muito duro para qualquer um. E ele encara os clássicos dessa maneira, por isso que ele faz jogos duros também contra o Palmeiras, dando o exemplo desse clássico. Foi o único time que venceu o Corinthians no Campeonato Paulista, no Morumbi, 3-1. Então, o São Paulo, nos jogos grandes, Libertadores, um clássico, um jogo contra um adversário duro, vai pegar o Flamengo no Rio, é um jogo duro. Esse time mobilizado, num mata-mata, por exemplo, ele é muito chato, ele é brigador, ele luta muito até o final. É um time que consegue dificultar para qualquer um. Mas é um time que tem dificuldade para criar. Aí vem a questão dos empates. E num campeonato de 38 rodadas, você não vai estar super mobilizado e super concentrado em todos os jogos. Não é de propósito, é que é impossível. Você jogando toda hora, quarta, domingo, um campeonato mais longo que tem 38 rodadas, você não vai jogar contra o Sport no Morumbi na mesma pegada que você vai jogar o clássico com o Palmeiras. Isso não é para o São Paulo, é para qualquer um. Mas esse time do São Paulo, ele precisa estar muito focado, muito ligado para competir. Quando ele não está, ele sofre para ganhar do Lanterna em casa. É um time que no ano passado perdeu os 2 jogos para o Cuiabá, que foi o último colocado do campeonato. Mas ele quase eliminou o Botafogo da Libertadores, o campeão da Libertadores do Brasileiro. Não perdeu os jogos na Libertadores, ele empatou os 2 e foi para os pênaltis. Então é o mesmo time que perde os 2 jogos para o último colocado, que foi rebaixado no Brasileiro, e que na Libertadores não perde para o campeão da Libertadores e Brasileiro. Porque é um jogo que ele está totalmente concentrado, mobilizado, e aí ele atrapalha. Aí ele cria problema. Mas quando ele não está nessa pegada toda, e principalmente ele tem que criar o jogo, propor o jogo contra um adversário que vem jogar fechadinho no Morumbi, um time que está lá embaixo na tabela, aí ele sofre, porque não é um time tão criativo, ainda mais com o Oscar fora, com o Lucas fora, como ficou muito tempo. Aí é um time que depende mais de brigar, de lutar, e quando você pega um adversário fechado, você tem que dar algo mais que isso. E aí está faltando em alguns momentos. O Oscar, não sei se vai estar à disposição, o Lucas já voltou, mas eu tenho muita dúvida se ele vai jogar esse jogo, porque é no gramado sintético. O Lucas tem essa questão, e ele se machucou também no jogo no Campeonato Paulista. O Lucas é um cara que fica muito incomodado, ele fala isso publicamente. Então eu tenho muita dúvida se o Lucas vai jogar, mesmo já tendo retornado, já participou dos últimos 2 jogos. Então não sei se ele vai estar nesse jogo, não. O Lucas Moura, um dos jogadores ali que participaram daquele movimento contra a grama sintética. Tem esse debate, o Lucas que se machucou no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, justamente contra o Palmeiras, jogando na Arena do Verdão. Boa tarde a todos, né? O São Paulo aí que ainda é a única equipe invicta na competição, né? Está indo para a 8ª rodada, né? Todo mundo já perdeu, até o próprio Palmeiras, né? Que é o líder da competição, o Flamengo, que é apontado como líder. O São Paulo teve pelo menos mais uma tranquilidade dela para o meu dia com os últimos resultados. O Campeonato Brasileiro está ali tudo achatado, né? Tanto para cima quanto para baixo. 4 pontos para baixo, zona de rebaixamento. 3 pontos para cima, vaga para a Libertadores. É um São Paulo que não vai contar com um dos principais jogadores para a temporada, que é o Caleri, né? Mas aí tem a volta do Lucas, tem a volta do Oscar, jogadores importantes. O Obediel Silva virou bem aí com os jogadores da base. O Palmeiras, que vem aí 100%, né, na Libertadores, ganhando seus reforços, voltando a jogar. O Paulinho tendo mais minutagem, já que vem de uma lesão, né? O Vitor Roque, o Tigrinho, começou a fazer gol.
Aquele gol foi importante dentro da Libertadores. É um Palmeiras forte que na temporada, na janela, está entre os 5 clubes do mundo que mais gastou de transferência. E o Abel ali acertando, porque a competição é muito longa, é um campeonato brasileiro que termina em dezembro, isso o Palmeiras sabe administrar bem, tem essa paciência, tem o Mundial de Clubes, Copa do Brasil, quer dizer, um Palmeiras muito forte, e um São Paulo também. Um São Paulo forte, não assim, eu acho que o São Paulo pode encarar qualquer um, em todos os seus titulares, em partida de mata-mata. O campeonato brasileiro são 38 rodadas, aí você não tem um elenco suficiente para poder rodar, mas é um jogo duro, vai ser o jogo lá de novo no sintético, lá em Barueri. E isso que o Bruno falou, acho que o Lucas não vai pro jogo, não. Se ele machucou e já tinha trauma disso, eu acho que ele não vai para esse jogo, não. Não é uma Capretes, em relação ao retorno do Oscar, né? Estão falando que ele pode retornar. Você vê a questão do Lucas, né? A questão do joelho, que aí vai ter que jogar no sintético domingo, e ele novamente sentiu dores. Quer dizer, é aquela história, o time é muito velho, né? Jogador tem lesão, você vê quanto tempo o Lucas ficou afastado. Jogou nem um tempo ainda, né? Jogou um pouquinho contra o Fortaleza, jogou um pouquinho nessa partida da Libertadores, já tá com dor no joelho de novo. Se bem, né, Capretes, até para você comentar da questão aí do retorno do Oscar, mas aí é só uma opinião minha. Não precisa de Lucas e Oscar, gente. É só chutão lá pro ataque pro André Silva. O André Silva brigar com a zaga adversária. Então não precisa de meia. Mas vamos lá, Capretes, sua opinião em relação ao retorno do Oscar e essa situação do Lucas. Bom, o Oscar é um jogador razoável. Não é craque, não é gênio. Tem uma boa batida na bola, uma boa leitura, mas eu critiquei demais a chegada dele. Tá aí, ó, não joga nunca, jogador ombro caído. Mas essa questão do São Paulo me faz refletir o seguinte, Weber, que é um problema para mim crônico aqui do futebol brasileiro, que são as comissões técnicas fixas dos clubes. As comissões fixas, e aí eu incluo o departamento médico. Por quê? O departamento médico do São Paulo, o jogador demora uma eternidade para voltar, volta, machuca e demora de novo. O treinador, quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele mandou um monte de gente embora. E gente boa embora. Mas o que acontece, Weber? O cara que é fixo no clube, ele tem muita raiz no clube. E a raiz dele não é com o desempenho, é com a parte política. Porque quem mantém o emprego do médico, do fisioterapeuta, do analista de desempenho, até do preparador físico permanente, é o diretor, não é o treinador. O técnico perdeu 2, 3, ele tá fora. E o cara tem que ficar lá. Então, assim, é melhor pro médico o quê? Segurar o jogador mais 2 semanas e ele voltar ali, teoricamente, com mais segurança, e o técnico precisa do cara para a semana seguinte, não tem um jogador. E se o técnico perder, ele cai. O médico, se o jogador voltar 1, 2, 3 semanas depois, ele não vai cair. Ele já tem raízes no clube, na cidade que ele trabalha, que ele mora e tal. Então, é um problema crônico que nós temos hoje aqui no Brasil. Esse negócio de dirigente falar que tem que ter os olhos da diretoria no campo, então tem que ser comissão fixa, para mim é um grande erro, um retrocesso, é contra a performance isso aí. Porque o cara fica lá e ele não está comprometido com o resultado, ele está comprometido com o trabalho dele, com a posição política dele. O analista de desempenho, ele vai indicar um jogador que o diretor gosta, mas o técnico não, ele vai ficar do lado de quem? Do diretor, claro, porque quem sustenta o emprego dele lá é o diretor. Enfim, então, o São Paulo passa por isso, esse departamento médico nunca está 100%, o jogador volta sempre mais ou menos e ficando um bom tempo lá, ficando um bom tempo no DM. Então, ó, vai voltar o Oscar, vai machucar depois, não tô gorando, tá? Mas é sempre assim, vai machucar de novo. O Pablo Maia voltou agora depois de uma outra lesão. Enfim, Weber, é um problema que o São Paulo tem, esse departamento médico, e a parte física, fisiológica, que o Rogério Ceni já reclamou, o Crespo tinha reclamado, que o jogador cai lá, demora uma eternidade para voltar e nunca volta 100%. 18 Estamos voltando. De volta aqui no Canal AL, a gente vai falar agora sobre mercado da bola. E tem clube russo querendo pagar uma quantia, uma bufufa bem alta para tirar joia do São Paulo. Tá aí na tela para vocês, matéria do All Sport, assinada por Bruno Andrade e André Hernan, nossa super dupla. Russos preparam uma oferta de quase 100 milhões de reais por Matheus Alves. É o CSKA da Rússia. Conta essa história pra gente, Hernan. Uma apuração minha e do Bruno, assim, primeiro deixar claro que não tem a proposta ainda, né? É um interesse do CSKA pelo jogador,
né? E até chegar uma proposta, teria que passar, obviamente, primeiro pelos representantes do jogador, aí depois São Paulo chegando essa oferta e aí o negócio sendo feito ou não. O que é importante a gente citar é que, assim, além dessa questão dos valores, que pode ser um fixo de 10 milhões de euros e mais bônus que podem chegar a 15, né, mais 5 de bônus, o São Paulo precisa vender. O São Paulo tem que vender pelas questões orçamentárias de meta do ano. Então, assim, pode ser uma possibilidade. O São Paulo trabalha muito nos bastidores e já há alguns anos com a venda do Pablo Maia. O Pablo Maia é um jogador que está recuperando agora, se recuperou de lesão, vai voltar a jogar, vai ter minutagens, e é um jogador que é muito bem avaliado no mercado europeu. E o que eu já ouvi, e eu confirmei isso com algumas pessoas do São Paulo, é que mesmo ele voltando de lesão, não estando 100% no seu auge físico, titular absoluto e tal, o mercado pode absorver, pode contratar ele na próxima janela, porque já contrataram, por exemplo, o Gabriel Sara, que tinha voltado também de uma lesão chatinha, uma lesão mais pesada, e ele foi contratado pelo Norwich à época. Então, assim, pode acontecer, e o São Paulo vai vender. Se de repente não acontecer essa venda do Pablo Maia, por que não uma venda de uma das joias? E o Matheus Alves é alvo do CSKA. Matheus, que tem 12 jogos nessa temporada em 2025, tem 2 assistências até agora e é uma revelação desse time do São Paulo. Ô Bruno, você que traz essa apuração aqui junto com o Hernan, pelo lado dos russos, né? Eles podem apresentar essa oferta logo mais, ainda está num campo da conversa, né? Não chegou a proposta na mesa ainda, mas a tendência é que isso aconteça em breve. Quais os próximos passos agora dessa negociação? Os empresários do Matheus Alves têm, eu não diria essa promessa, mas a convicção de que o CSKA vai apresentar a proposta. O Hernan foi muito feliz ao falar que não tem proposta oficial e tem uma intenção de proposta, e ela seria feita agora na abertura de transferências do mercado europeu, porque o CSKA, enfim, na época de Wagner Love, de Jô, enfim, Daniel Carvalho, limpava tudo no futebol russo, mas nos últimos anos, 5, 6 anos, não ganhou praticamente nada. Há uma hegemonia muito grande do Zenit, vez ou outra surge um outro candidato, mas o CSKA, que nós conhecemos lá atrás, que desprendia milhões e milhões, contratava muito bem, era campeão de praticamente tudo na Rússia, foi longe na Liga dos Campeões, Liga Europa, nesse momento é mero ator coadjuvante no futebol russo. E a ideia é voltar a investir pesado em jovens brasileiros. Por isso, então, a questão do Matheus Alves, brasileiros, sobretudo do meio para frente. Então, a convicção é essa: o São Paulo carece de uma grande venda nessa temporada, vê no Matheus Alves a possibilidade de fazer um encaixe financeiro, com um detalhe importante: o São Paulo não é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, ele tem contrato até dezembro de 2028, se eu não estiver enganado. O São Paulo é dono de 90%, ou seja, não encaixaria na totalidade a negociação, que inicialmente, se a proposta chegar de fato, 10 milhões de euros fixos, podendo então mais 5 por objetivos, valor global de 15 milhões de euros. A expectativa é que a proposta chegue através dos intermediários, que são, consequentemente, os empresários do jogador. O CSKA, né? Amarrado nesse sentido, né? Eu até vi um texto esses dias que o São Paulo pode tranquilamente empatar com o Real Madrid, mas também pode tranquilamente empatar com o Aparecidense no Morumbi. E eu acho que é meio isso mesmo o São Paulo hoje em dia, sabe? E aí nessa hora é bom, né? Tipo, você visitar o Palmeiras e buscar um empate não é um resultado ruim. Neste caso, o empate é um bom resultado. O problema é que o São Paulo só empata, né? Não é esse empate que é ruim, é o do Sport, é o do Fortaleza, enfim. Então, assim, meu palpite é 1-1, acho que tem tudo para ser um jogo com bastante rivalidade. Não sei se um jogo bonito, acho que talvez mais para um jogo feio e truncado do que para um jogo de fato jogado, sabe, Pedro? Por tudo que envolve também esse clássico fora de campo nesse momento. 1-1, então, o palpite da Pri. Concordo com ela também sobre o que ela falou, né, do São Paulo, que não dá para confiar muito. Queria saber de você, Leozão, concorda com ela? O que você espera aí desse choque rei? Cara, sempre é um jogo difícil, logicamente, contra o Palmeiras, né, uma das equipes mais organizadas aí do futebol, infelizmente, é um rival. Eu até coloquei 1-0 porque eu tô otimista. Eu acho que essa vitória lá em Lima contra o Alianza foi uma vitória contundente e que dá uma moral. Isso querendo ou não, conta muito aí no vestiário. Mas o empate também completamente compreensível, né? Agora, o São Paulo tá com
sete derrotas, né? 7 jogos que o São Paulo não vence o Palmeiras. 7 derrotas, caraca. 7 derrotas também não. Aí já é loucura. Mas 7 jogos que o São Paulo não vence o Palmeiras, e nos últimos anos foi se criando uma rivalidade mais do que já existia entre São Paulo e Palmeiras, né? Provocações, diretoria e tudo mais. É um clássico que sempre é um capítulo à parte, né? Um campeonato à parte. Eu coloquei 1-0, mas acho que 1-1 tá de bom tamanho. Acho que o São Paulo vai ter que jogar com estratégia nesse jogo. O Palmeiras já está classificado na Libertadores, né? O São Paulo tem um jogo que pode garantir a classificação logo na sequência contra o Libertad, e tem que entender a importância desse jogo. Assim como foi na fase preliminar do Paulistão, que o São Paulo entrou para não perder, né, lá no Allianz Parque, acho que talvez o Zubeldia vai priorizar isso, talvez até com uma mudança tática, não sei se de repente ele entre com essa linha de 3 aí, com o Ferrarese ao invés de lateral de zagueiro. A gente tem que entender melhor qual vai ser a estratégia do Zubeldia, mas seria importante. De repente ali, uma vitória por 1-0, como for, acho que seria fundamental até para, como eu disse no início do nosso programa, dar moral para a sequência do ano e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente está chegando tá na 8ª rodada, né? Batendo 10 rodadas já vai se passar 1/4 da competição, né? Então o São Paulo precisa muito aí, talvez não, precisa muito voltar a vencer. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro. Então o São Paulo vai precisar voltar a vencer. Espero que contra um clássico, contra um rival, seja ainda melhor, né? E contra o Abel Ferreira também, que sempre é bom. Vacilou em algumas partidas dentro de casa, né? Empates com gosto de derrota, Gabriel, contra times que dava para vencer ali, e agora vai pegar o Palmeiras fora de casa, que claro que tem a dificuldade, mas a vitória é muito importante a longo prazo ali, campeonato de pontos corridos. O que você espera aí? Qual que é seu palpite? Vai ser pé quente, vai estar lá? É o Flávio Rodrigues que apita, não? Confirmar aqui. Não. A gente falou ontem, peraí. Se fosse, ia ser... vai ser o Rafael Rodrigo Klein. É esse mesmo. Então 3-1 São Paulo. Não, mas assim, é um jogo bastante equilibrado. Quando a gente olha pro clássico, a gente tem que assim mostrar esses números. Até eu gosto dos números, das estatísticas, mas esses números em bola jogada não é como se fosse há 7 jogos do Palmeiras jogando muito mais do que o São Paulo, né? A gente teve o jogo aí do Paulistão, teve esse erro patético da arbitragem, também jogos equilibrados, né? Acho que foi na última temporada também um jogo que a gente acaba tomando um gol no final, né? Que a gente perde um ponto ali, que São Paulo fez um bom jogo no 3-5-2, time alternativo também, teve a fase de grupos dessa temporada. Então, assim, são jogos em geral bastante equilibrados. Agora, esse campo é muito perigoso, não é o Allianz Parque, mas a Arena Barueri também é sintético, dá na mesma. É um campo perigoso, então eu não iria com força máxima de jeito nenhum nessa partida. Para mim, você pode preservar Lucas Moura e Oscar aí de cara, então assim, deixa os dois de fora dessa bomba que é jogar nesse gramado e usa um time mais assim mesclado, porque acho que não vale arriscar a sua temporada para jogar nesse gramado da Arena Barueri, para jogar no sintético, arriscar fisicamente um time que tá conseguindo finalmente esvaziar o seu DM. Então, para mim, tem que usar mais a molecada, usar um time um pouco mais alternativo. Eu vou colocar 3-1 porque eu sou clubista, mas acho que 1-1 tá de bom no título, é o que tá na thumb, é o que tá aqui também na escrita abaixo. Juan Tressoldi e Marcos Antônio, né? O São Paulo, então, avançou pela permanência desses dois atletas para a sequência da temporada. Os dois que estão em empréstimo até o meio do ano e devem permanecer por mais tempo agora, meu caro Pedro Lamino. Os dois, então, devem ter um reempréstimo estabelecido pelo São Paulo e aí na sequência a opção de compra vira obrigação de compra. E aí o São Paulo deve executar então a cláusula de compra dos dois jogadores. Até foi uma entrevista dada pelo Carlos Belmonte ao colega André Hernan do UOL, né, falando um pouquinho sobre essa situação, e ele já antecipou, né, justamente isso. Então o Marcos Antônio tem uma situação mais avançada nesse momento. A gente já havia informado na Arquibancada Tricolor, né, há uns dias, que tinha uma conversa em andamento para que o São Paulo tentasse esse empréstimo estendido com o Alásio. Avançaram bem nessa conversa e também avançaram nas conversas com o Sassuolo. Essa ainda tem que definir parcelamento, mas o São Paulo está bastante otimista. E aí vai entrar naquele ponto, né, Pedrinho? Por que o São Paulo está fazendo isso? Porque o São Paulo não tem fluxo de caixa nesse momento para contratar os dois no meio do ano, né, para fazer a cláusula de compra no meio do ano. Então, esse novo empréstimo, entre aspas, nada mais é do que você
estender esse vínculo provisório por 6 meses, mas já deixar uma obrigação de compra no final do ano, exercer essa compra desses dois jogadores, 2 atletas importantes, né, para esse plantel. Então eles assim praticamente jogam essa obrigação de compra para o final do ano. É esse o molde adotado pelo São Paulo. Então no final do ano vira uma obrigação de compra Juan e o Marcos Antônio, e aí não tem mais volta por parte do São Paulo nessa escolha, nessa decisão. Eu gosto da permanência do Marcos, principalmente. Do Juan, para mim, ainda tem um certo chão. Vai ser importante ver esse novo empréstimo até o fim do ano. Mas eu acho que é uma escolha assim, bastante assertiva, até pensando em fluxo de caixa, de você jogar mais para frente, né? Porque é muito importante você ter essa possibilidade aí de jogar para frente, de ter aí possibilidade de ter um pagamento assim, postergado por parte do clube, porque hoje a gente sabe que tem uma situação financeira muito complicada. Então, jogando para frente o pagamento, você tem tempo ali de organizar a caixa, tem tempo de, enfim, tentar angariar assim, novos fundos, novas receitas, e aí sim fazer essa compra. Mas os dois vão ficar. Então, já é algo que o torcedor tem que ter em mente, né? Que os dois vão permanecer aí no São Paulo, a forma que vão ficar, quanto tempo vão ficar, aí é algo que está sendo definido, mas o Marcos Antônio tende a ter 3 anos de vínculo e o Juan também um molde parecido. É o São Paulo, então, já nesse avanço por essas permanências de caras que hoje estão jogando, né? Todas as informações do Gabriel já por esses avanços, né, do São Paulo, pelas permanências. E qualquer nova informação, o Gabriel disse, né, ainda vai ser definido realmente o tempo de vínculo, essa questão do Marcos Antônio, essa extensão do contrato, também do Juan, e também esses detalhes de como que vai fazer o pagamento. Porque, claro, o torcedor precisa entender também essa situação atual financeira do São Paulo, também a questão do elenco, o Juan engrenando melhor. A gente, Gabriel, participa aqui com a gente quero saber aqui da nossa bancada também, da Pri, o que você acha desses avanços, né, dessas permanências. Então vai ficar, Juan vão ficar, né, Juan Tressoldi e Marcos Antônio vão ficar no São Paulo. O que você acha aí dessa notícia que tá movimentando bastante as redes aí do São Paulino? Eu acho que o Marcos Antônio, a gente pode resumir assim a situação dele, né? No começo, ninguém queria que comprasse, isso é um fato, né? Todo mundo achava um absurdo, o valor muito alto e tal, mas ele teve uma crescente muito boa, principalmente com a lesão do Pablo Maia, né? Ele se tornou um titular absoluto ali no meio-campo. Tô curiosa para ver como é que vai ser agora o comportamento do Zubeldia em relação à escalação com a volta do Pablo. Eu, particularmente, gosto mais do Pablo Maia, acho que ele tem que ser o titular quando tiver ritmo de jogo ao lado do Alisson. Acho que ele é um melhor jogador que o Marcos Antônio, mas o Marcos Antônio é, de fato, muito útil ao São Paulo. E ainda que o Marcos Antônio seja um cara que você tem que gastar o dinheiro para ter, às vezes é melhor você gastar o dinheiro para ter o que você já conhece, já confia, do que você gastar o dinheiro para ter uma novidade, né?